Nosso papo hoje é com o Vanderlei Meirelles Júnior, mais conhecido como Deco. O Vanderlei ele é tecnólogo em gestão de micro e pequenas empresas pela Unisul, tem MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, facilitador do Empretec, empresário do comércio varejista e prestação de serviços, empregou mais de 300 funcionários ao longo de 25 anos no mercado. Consultor, especialista em comportamento empreendedor e atua como consultor de resultados do programa Desafio Empreendedor desde 2007, ano que começou o programa, nos estados do Mato Grosso do Sul, de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nosso papo com ele hoje é justamente sobre Desafio Empreendedor, um programa de mentoria que tem gerado resultados fantásticos no Brasil inteiro. Então, conheçam o programa e espero que vocês gostem. Meu nome é Paulo Sanches e essa é a Mentoria de Bolso. E aí, Deco, tudo beleza? Maravilha, tudo certo. Tudo jóia. Muito bem, Deco. Então, estamos aí, Desafio Empreendedor chegando no Rio Grande do Sul, né? Eu estive, né, contigo durante o ano passado, durante 6 meses, em Navegantes, né, observando, né, praticamente observando o desenvolvimento da turma e fiquei impressionado, assim, como a turma se desenvolveu nesse desafio. Então, eu queria que tu explicasse para a galera aqui, que é o Desafio Empreendedor, onde é que tem, de onde é que surgiu e por que esse impacto que deu em plena pandemia, aquelas empresas lá, e depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, em Navegantes, Santa Catarina, elas cresceram em média quantos por cento de faturamento? Eles tiveram em média 80%. 80%, cara, na pandemia, bicho. Se não tivesse na pandemia, ia ser quanto? 300? Sei lá, cara. A gente teve empresa lá com mais de 100%, 114%. Isso eu estou falando de média, fora os picos que eles tiveram, né? E teve Sim. empresa que beirou esses 300, 200 e poucos por cento de pico. Teve um pico assim de 200%. Né? Geralmente, as turmas têm isso, né? A gente tem uma média de crescimento, mas tem os meses de pico, né? Então, isso é importante. Mas o que você falou sobre impacto, né? Sobre diferencial. Por quê? Por que esse programa dá tão certo? Por que ele é tão diferente? Eu sempre digo assim, existe uma grande diferença entre saber sobre as coisas e fazer as coisas, né? Tem muita gente aí entregando muito conteúdo, e eu entendo, inclusive, que tem muito conteúdo bom sendo entregue por aí, mas lá em 2007, quando já se falava né, em comportamento empreendedor, enfim, isso aí já era um assunto que já estava sendo difundido no meio empresarial, né? No meio dos empreendedores, ficou assim sempre uma questão, né? Cara, como é que a gente pega todo esse assunto, toda essa informação e coloca em prática dentro do negócio? A gente percebia que faltava isso para o empreendedor. Ele até tinha acesso à informação, ele só muitas vezes não conseguia colocar aquilo em prática dentro do negócio dele, no dia a dia, sabe? Nessa vida aqui normal, onde fornecedor atrasa, cliente não paga na data certa, funcionário também não desempenha o que tem que desempenhar, enfim, onde tudo acontece, né? Só quem é empresário sabe disso. Então, o Paulo Eustáquio ele foi muito feliz desenhando uma metodologia pensando justamente nesses micro e pequenos empresários que também não tinham acesso a essa informação, não tinha essa facilidade, e ele decidiu isso pensando nesses caras, sabe? Em ajudá-los a pegar toda essa informação e colocar em prática dentro do negócio. Então, ele juntou um grupo de empresários, até para viabilizar economicamente isso, e começou a aplicar a metodologia, onde ele tinha uma parte de treinamento, né, onde ele disponibilizava a informação, mas depois tinha uma segunda etapa, onde tudo aquilo que era disponibilizado era colocado em prática. E com a responsabilidade do acompanhamento para que aquilo desse certo. Então, precisava de um período de maturação, né? Não era nada que você dava a receita, o cara colocava em prática e já dava certo. E você, como um especialista em comportamento empreendedor, você sabe disso, né? Que a gente tem que ter um tempo de maturação, até para que ele se desvencilhe de hábitos ruins ou inadequados, né? E crie novos hábitos. Então, precisa de um tempo. E assim foi
a turma de Unai, Minas Gerais, foi uma grande surpresa, com excelentes resultados, e só confirmou aquilo que ele desejava, já tinha tocado um plano piloto antes no estado de Goiás, e foi quando ele chamou a mim, chamou o Carlos, e nós entramos, compramos a ideia, né? Entramos de cabeça mesmo no projeto. Naquela época tu era facilitador do Empretec. Naquela época eu era facilitador do Empretec, o Carlos Roque também era, né? Mas sim, a gente já estava nessa fase de transição, continua, não continua. O Carlos Roque já estava em vias de parar, mas enfim, entramos de cabeça lá com 14 anos, né? 14 anos de projeto de sucesso. E a receita do bolo sempre foi essa. Eu costumo dizer que tem gente que ele quer se aventurar em fazer desenvolver grandes, como é que eu vou te dizer? Tem uns gurus aí com receitas extremamente elaboradas, né? E tem cara pouco preparado para isso. Então, eu entendo que o programa ele apostou numa receita simples e que agrada a todo mundo. Sabe aquela história do arroz, feijão e ovo bem feito? Foi o que aconteceu. A gente pegou exatamente aquilo que era fundamental para o empresário e que era dificuldade, né? Aqueles comportamentos que eram geradores de resultado, né? Aquele conjunto de realização, e a gente começou a colocar aquilo em prática, dar noções mais reais para ele do que era a meta, como que funciona, porque aquilo parece que inventaram para a gente não cumprir, né? Meta foi uma coisa que inventaram. É que no Empretec, cara, trabalho comportamental é um baita de um treinamento, né? Mas assim, ele é que nem as vacinas de agora, o pessoal tá falando. A primeira dose dá 60%, a segunda vai a 90%. Cara, o Empretec te dá aquele 60%, se tivesse, né, um acompanhamento, tu ia 90% em resultado. É isso, percebe? Você vai no primeiro mês da empresa do cara, ele nunca ouviu falar de MEN. Eu sei que já, né? Mas assim, ele nunca ouviu falar de MEN. Aí você implanta, aí o primeiro mês não dá tão certo, mas aí você vai e vem com ajuste fino, melhora aquilo, engaja a equipe, envolve no processo, a equipe entende e passa a acreditar que aquilo dá certo, que ele é premiado e aquilo traz resultado para ele, para a empresa. Cara, então é isso, é um processo. Eu acho que você foi muito preciso. Vem o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro, ou seja, isso vai sendo desenvolvido, mas dentro da realidade do cara, com as personificações que ele precisa, sabe? Um trabalho personalizado, que às vezes o que é numa empresa virtude, na outra é um grande problema. Tu pega assim, uma empresa lá que teve um grande... Não tinha empregado praticamente, facas rincão, né? Não. Era um funcionário, eu acho que nem era. Era mais trabalho comportamental dos sócios ali. Isso, né? exatamente. E tinha outros lá, como oficina lá, chapeação, que o cara já tinha 3, 4 funcionários. Né? Então, para uma empresa, para qualquer empresa mesmo, ser funcionário. Só que tu engaja quem tá ali, quem tá em volta, velho, vai todo mundo ou não vai, né? Pelo que eu vi. Né? E quem não vai, dança, né? Porque não aguenta o processo. Uma questão de escolha. Eu falo, a gente pode disponibilizar qualquer tipo de informação, acompanhamento, garantir resultado, desde que haja vontade. Vontade a gente não põe ninguém. Concorda comigo? É impossível. E você também tocou no outro assunto agora legal. Você pega a Facas Rincão, que tinha um casal de empresários, e você tinha empresas que tinham o maior número de funcionários. O foco desse trabalho é justamente o empreendedor. Hoje, o gestor, o gerente, o líder, porque o resto é consequência. Quando a gente quer mudar o resultado da nossa equipe e do nosso negócio, a gente ensina e arrasta pelo exemplo, né, Santos? Não pode ser diferente disso. Então, tem que ser um trabalho que parta dos gestores, dos empresários. É por isso que dá tão certo, porque começa de cima para baixo. Você tem um monte de trabalho sendo desenvolvido aí para funcionário, técnicas. Cara, tem muita técnica para fazer um monte de coisa. Mas é isso. Madre Teresa de Calcutá que falava, né? Que as palavras comovem, os exemplos arrastam. E é isso. Esse programa ele vem arrastando
pelos bons exemplos. É isso. O que eu observei lá, assim, vocês falam consultoria, eu te comentei, cara, isso não é consultoria, é mentoria, né? É. Porque a consultoria, cara, o cara vai lá, olha, tem que fazer assim, assim, assado e tchau. Tá aqui o projeto, tá aqui o plano, né? Em princípio é isso, né? Então, uma mentoria, tu te envolve, né? E, cara, o que eu vi a atuação de vocês, tu e do Gaudioso lá, principalmente na pandemia, quando a gente começou a conversar, que vocês tiveram lá em Navegantes, quer dizer, e no início da pandemia pegaram os caras pela mão, cara, galera, vamos junto, nós vamos vencer essa pandemia, e entregaram, cara. Isso que eu fiquei surpreso, sabe? Porque, pô, foi um ano absurdo, né? Absurdo para mim, para o meu negócio foi um absurdo, para o teu deve ter sido, para todo mundo, né? E aí vocês foram lá e pegaram, os caras estavam meio que desistindo, que tinham só tido um primeiro encontro, né? Nós fizemos o primeiro encontro, logo em seguida se instalou pandemia, lockdown, enfim, e um desespero. Você falou, um desespero generalizado. Sim. Mas aí é que está a diferença, Sanches. A diferença entre proposta e propósito. Esse é um trabalho que, se você fizer só por dinheiro, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a proposta tem que ser diferente. A proposta, nossa, isso é transformar a vida desses caras, é transformar resultado. Então, quando isso aconteceu, eu, particularmente, me vi em xeque-mate, porque era uma situação que ninguém tinha vivido no mundo inteiro. Não tinha nenhum guru para isso, não tinha nenhum cara com expertise para essa situação. E aí a gente vai para o início da coisa, né? Vai e se agarra na proposta. Eu tinha falado para eles que eu era sócio deles, a partir daquele momento, eu era sócio deles, não no negócio, mas no resultado, né? No compromisso em gerar resultado. E tinha chegado a hora de eu verdadeiramente comprovar com a atitude que aquilo era verdade, que eu não estava fazendo aquilo só por dinheiro. E aí eu fiz um videozinho rápido, mais ou menos parecido com isso que a gente está fazendo aqui, mas dizendo para eles que tinha chegado a hora de eu provar que a proposta tinha que ser maior do que... Aliás, o propósito tinha que ser maior do que a proposta. E eu desci para Santa Catarina, saí de Campo Grande, fui para Santa Catarina, não cobrei R$1 de ninguém e fui atender empresa por empresa, nas dores de cada um, nas dúvidas de cada um, porque é isso, né? Você encontra pessoas diferentes. Você tem gente com questões emocionais mais sólidas, né? E você encontra gente mais desestabilizada. E aí você tem que tratar... Gente que reage rápido e tem gente que toma depressão, né? Eu encontrei empresários completamente paralisados, não sabiam o que ia fazer, entendeu? Então, a gente foi trabalhando especificamente em cada um, num primeiro momento, dando esse primeiro norte para eles, e foi muito bom. A partir daí, a gente conseguiu verdadeiramente o engajamento da turma, e eles entenderam que, se eles fizessem aquilo que a gente estava propondo, e aí eu concordo com você que é um trabalho de mentoria, né? Porque você propõe e também ajuda, né, a colocar aquilo em prática. Tem um detalhe em tudo isso, eu sempre escutei essa frase, e ela, no desafio empreendedor, ela se torna uma verdade absoluta. Você não consegue tirar de ninguém o que ele não tem para dar. Então, a gente tem que ter a habilidade, e é por isso que é tão difícil encontrar consultor para esse programa. Porque não é um curso, não é uma coisa quadrada que você, né, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu observei, inclusive tem um item no contrato que eu observei ali, que garante, quer dizer, praticamente risco zero para quem contrata, não é isso? Zero. É zero. E eu também desconheço isso em algum contrato de trabalhos dessa natureza. Eu te falei que nós temos os encontros para disponibilizar a informação, né? Onde nós temos as dinâmicas, enfim, que a gente vai fazer com que essa informação chegue para o empresário. Depois tem esse trabalho personalizado de mentoria ou consultoria, enfim. E isso tem duração de 7 meses. Desde que o empresário pratique, ou seja, coloque em prática, cumpra aquelas atividades que nós deixamos para ele e não tenha resultado. E aí, veja bem, nós não estamos falando de layout, de ficou mais bonitinho, equipe mais animada, mais... Não, nós estamos falando de resultado financeiro. Né? Porque a gente entende que o financeiro ele é o termômetro da tua empresa. Se as coisas vão bem,
isso tem que estar registrado no teu financeiro. Então, desde que você faça e não tenha resultado que pelo menos cubra o investimento com a gente, nós somos obrigados, por força de contrato, a devolver integralmente o dinheiro que foi investido. Então, isso é muito legal. Mas olha só, mais legal ainda é te dizer que, ao longo desses 14 anos, nunca foi preciso a gente devolver R$ 1. Isso é muito bacana. Porque Tu não tem é... ideia de quantas turmas tiveram nesses 16? Olha, Quantos anos? 14 anos, não é isso? 14 anos 2007, 14 anos, né? são aproximadamente 16 mil empresários treinados. Olha que legal. É muita gente, é um universo assim, muito vasto. E uma outra coisa que é legal, agora com o advento das redes sociais, né, isso se popularizou mais, a gente ainda usa, é um veículo de captação ainda né, agora de leads, enfim, de futuros clientes, mas a gente vem de um processo, a gente nunca fez uma publicação numa revista de alcance nacional, especializada, nunca. Você percebe? A gente é fruto de... A gente cresceu o que cresceu, alcançou os resultados, está nos Estados Unidos, fruto de indicação. Um empresário satisfeito indica para o outro, olha, você precisa ter esse resultado que eu tive. Uma vez eu fui fazer uma visita com um empresário que eu tinha acabado de atender, e tinha passado pelos 7 meses. Ele falou, cara, nós precisamos visitar um amigo meu. Eu fui lá, apresentei o programa, né, como é que funcionava, e ele falou, rapaz, eu não sei, esse investimento agora, como é que vai ser? Não sei se vai dar certo. Aí esse empresário falou, faz o seguinte, faz. Se você não der conta de pagar, eu pago para você. Olha que legal. Então, assim, é acreditando verdadeiramente naquilo que ele viveu. Sim. Isso é que é legal. Isso é sensacional. É esse tipo de resultado que a gente trabalha para ter, para garantir o processo, que o processo continue com eficiência. É isso. Deco, então, para explicar para a turma aqui, nós estamos trazendo para o Rio Grande do Sul, né? Eu e o Deco vamos estar trabalhando nas turmas esse ano, aqui em 2021, o Desafio Empreendedor, que até agora não rodou nenhuma turma no Rio Grande do Sul, está montando a primeira turma. Então, assim, para explicar para a turma, cara, o que é, qual é a atividade, qual é a carga horária, enfim, o que é o Desafio Empreendedor, especificamente para o pessoal que estiver interessado? Vamos lá. Eu vou te contar a estrutura de como é de um mês. Essa mesma estrutura metodológica, ela se repete por 7 meses. Então, nós formamos grupos de empresários, tá? Esse grupo de empresários, nesse grupo de empresários, não entram empresas concorrentes, são empresas que atuam em ramo de atividade diferente. E se tiver uma ferragem lá, não vai ter nenhuma outra ferragem, por exemplo. Outra ferragem não, percebe? Por quê? Não que a gente vai tratar lá de assuntos específicos, eu estou falando lá no encontro geral, mas é para o cara se sentir mais à vontade, sabe? Para ele não se sentir tolhido de alguma forma ou preocupado em dividir alguma experiência com o concorrente. Então, só entram empresas de ramos de atividades diferentes. Entrou um supermercado e tiver outro interessado, fica na fila para a próxima turma. Então, nós colocamos esse grupo de empresários, todos numa sala de treinamento. Geralmente, a gente faz o encontro numa segunda-feira à noite. Não é regra, mas geralmente a gente faz. Já fiz começando quarta ou sábado, não importa. Mas lá, das 19 às 23 horas, ou seja, 4 horas, nós vamos, então, fazer a parte do treinamento. Só que a gente sabe que o adulto não aprende dessa forma, tampouco o empresário. Então, nesse encontro, onde nós vamos reunir todo mundo, ali nós temos as dinâmicas, os jogos empresariais, onde eles vão poder se experimentar nos erros e nos acertos, nas virtudes e nos problemas que tem. É diferente eu falar assim, Sanches, você é um cara que você não estabelece meta. Ele fala, não, Deco, você não me conhece, é lógico que eu estabeleço meta. Mas quando o empresário passa por uma situação e ele percebe que mesmo ele entendendo que ele estabelece meta, ainda não está legal, ele entendeu isso, ele se abre para uma nova oportunidade. Sim. Então, é para isso, se experimentar nos erros e acertos. No final dessa noite, nós vamos montar a agenda durante a semana para o trabalho de consultoria, que você gosta de chamar de mentoria, onde nós ficamos até 2h30 dentro do negócio desses empresários. Inicialmente, lógico, a gente
Tem muita gente que gosta de trabalhar com feeling, sexto sentido. O desafio empreendedor não tem isso. A gente toma decisão baseada em fato. Então, o primeiro encontro ele vai servir para isso, né? Levantar informações. Tem um questionário no primeiro encontro que os funcionários respondem para a gente poder levantar como eles enxergam esses empresários no aspecto de liderança. Então, isso aí eles não têm acesso, né? A gente vai levar isso vai lá para a PUBIC, lá em Goiânia, isso é formatado e vem em forma de relatório, de acordo com os princípios carnegianos de liderança, isso é muito legal. Mas ali nós vamos levantar informações e já vamos deixar algumas atividades para o primeiro mês, atividades fundamentais. Só que se a gente vai embora e deixa essas atividades para o empresário, ele está acostumado com o dia a dia dele, ele está acostumado com a rotina dele. Então, a tendência dele não fazer aquilo, se eu virar as costas e voltar daqui a 30 dias, é muito grande. Sim. Então, a gente tem um trabalho muito forte de monitoramento, Paulo. Semanalmente, ele vai receber 1, 2, 3, quantas vezes for preciso. Acionamentos, seja pelo WhatsApp, telefone, e-mail, cobrando ele daquelas atividades e redirecionando caso haja necessidade. Às vezes a estratégia não foi adequada, a gente vai realinhando. E durante então isso acontece semanalmente. Então, quando a gente retorna dali 30 dias, aquelas atividades estão concluídas e a gente passa para uma segunda fase. Os 5 primeiros meses ele também tem leitura. Então, cada mês tem uma leitura para ele fazer de um determinado tema, né, que a gente deixa para ele naquele mês. E aí tem um outro detalhe que é legal. Não é só ler. Ele vai precisar ler e vai precisar praticar algum exemplo daquilo que ele leu dentro do negócio dele. Então, tudo, 100% do que a gente vê no programa Desafio Empreendedor é voltado para o negócio dele, é praticar. Praticar. É uma academia, né? É uma academia. A gente não esquece, né? Sim. Então, isso se repete. Primeiro mês, segundo, terceiro. O quarto mês, ele é um mês que ele envolve diretamente os funcionários. Tem uma dinâmica. Quarto mês, a gente vai falar sobre qualidade e eficiência. Tem uma dinâmica onde os empresários eles visitam os negócios dos outros colegas que estão ali dentro. Vamos dar sugestão de melhoria para aquilo. Tem uma leitura de um livro muito bacana, que é O Sabor da Qualidade, que eu entendo que ele casa muito bem com o tema, é um livro delicioso. E aí nós vamos praticar o que a gente aprende nesse livro na empresa, né, dos colegas. E a gente envolve diretamente a turma que já está lá desde o começo, envolvido com o estabelecimento de metas, né, com essa nova dinâmica da empresa. E eu, particularmente, entendo que esse quarto encontro ele é um divisor de águas, sabe? Uma chave. Você falou aí de mágica, né? Lógico que a gente sabe que é todo um processo que vai culminar no momento de virada. Mas é um momento muito legal. E lá no 6º encontro, nós temos o desafio final, né? que é a compilação de tudo isso. Eles vão apresentar qual foi a evolução ao longo desses 6 meses. A nossa base de referência sempre será o mesmo período do ano passado, para a gente ir obedecendo a sazonalidade, mas a gente precisa saber, esse empresário, essa empresa vinha crescendo 10, 15, 20% ao mês. A gente precisa saber disso antes, para poder saber, e agora, esse cara está crescendo quanto? 80, 70, até poder mensurar, né? Poder mensurar isso. Até como meta. A gente precisa, métrica, isso, é método. A gente precisa ter isso muito claro. Débora, então você está falando para mim que o Desafio Empreendedor garante 80%? Eu não estou falando nada. Eu estou falando que Desafio Empreendedor já garantiu para empresários 350%. Tem gente que conseguiu 20%, 30%. Está muito ligado, Sanches, muito ligado, diretamente proporcional ao quanto você se dedica, ao quanto você está aberto a fazer isso. Entrar para testar, eu acho que é um erro. Você tem que entrar disposto a fazer alguma coisa diferente para ter resultado diferente, sabendo que nada vai ser testado no teu negócio. Isso aqui já foi testado e foi provado. Fez, dá certo, dá resultado. Não fez, fatalmente, não tem resultado. Então, essa é a dinâmica do Desafio Empreendedor, esse conteúdo programático, essa dinâmica, ao longo de 7 meses, proporciona isso nas empresas. Aquele card que eu te mostrei é muito interessante, né? Que nós montamos com os empresários e o que cada um evoluiu ao longo desses 7 meses. É surpreendente.
Você pegar uma empresa de contabilidade, veja bem, a gente não está falando de um ramo normal, né? Que compra e vende produto. Cresceu 88% ao longo dos 7 meses, para você ver como o programa é diferente e permite, volto a dizer, desde que o empresário queira, resultados surpreendentes para o negócio dele. É isso. É ganhar mais dinheiro. É fazer Isso cresceu 88% na pandemia, né, cara? a pandemia, é isso que é Em legal. que estavam fechadas as empresas, em que... Lembrando que as empresas, naturalmente, tá? Normalmente, a gente acompanha o segmento e sabe. Normalmente, o contador já é o último a receber, né? É, A empresa, a última coisa que ela paga é o contador. Você imagina na pandemia, é. né? Então, é um trabalho E teve diferente. uma empresa também que eu acho que na pandemia é mais absurdo, porque teve fechada por algum tempo, que é uma empresa de presentes. Ela também fez Isso. parte. Essa aí cresceu quanto, Deco? Então, eles cresceram em média 79%, se eu não me engano, mas eles tiveram um pico de 114%. Cara, presentes em Presente. maio de 2020, junho, na pandemia, cara. Tu entende? Não, é absurdo. Alguma coisa aconteceu, né? Uma Porque não coisa é maravilhosa. possível. Alguma coisa aconteceu, porque não é possível. A loja tinha anos, bonita a Sim, loja, bacana. Conheci lá, achei muito bacana, mas não é, né? Enfim, acho que teve fechada também, eu não sei exatamente qual foi a não realidade é, da Navegantes, mas acho é, que teve fechada. além de Navegantes, o comércio ficou fechado por um tempo, fechado mesmo, porta fechada. E, É. e é legal assim, ó, que quando a gente, e isso acontece nas outras empresas, quando a gente começa o programa, você vê, às vezes, até um ambiente mais pesado, né, com ponto de interrogação que vai acontecer. Aí você vai. Quase hostil, né? É que nem Empretec. De vez em quando os caras estão lá te olhando, assim, só te filmando. Cara, o que esse cara vai. Imagina, O que esse cara vai fazer? Não sei se eu te compro ainda, né? é isso aí. Mas assim, aí você chega lá terceiro, quarto, quinto, sexto encontro, você entra, cara, o pessoal vem até você. Eles É, querem mostrar o resultado, querem mostrar o que eles fizeram. A supermeta, olha só, quinto, sexto encontro, ele não está nem falando mais de meta, ele está falando de supermeta, sabe? O cara já não admite, meta para ele já é normal. E isso dá uma segurança muito grande para o empresário, que ele já começa a fazer as projeções dele, né? Se ele tem garantia de faturamento, se ele é, conseguiu alinhar toda a parte estrutural dele, de custos, ele consegue ter uma visão a longo prazo e se preparar, inclusive, para esses momentos. Isso foi é, uma grande escola, né, Santos? Tinha é. gente que estava preparada, mas tinha gente completamente despreparada, né? E eu acho Então, interessante, assim, quando tu atinge alguns resultados, isso aí, nós temos um sarrafo imaginário na cabeça, assim. é, Atingiu aquilo ali, parece que rompe uma barreira. Aí exatamente. depois que rompeu essa barreira, tu não admite mais menos que aquilo. Então tua cabeça começa a pensar naquele de lá para cima. Então é muito um jogo mental, comportamental, mas mental que tu, no momento tu não acredita, tu não vai conseguir. É uma coisa meio autoajuda, mas na prática é assim que funciona, né? Não estabelece. No momento que tu rompe uma barreira de faturamento, caraca, eu consigo. Né? Agora é daqui para cima, menos eu não aceito mais. Teve uma situação muito interessante nesse sentido, eu não sei se você estava nessa visita, naquela loja de tintas, chegou um momento que, assim, foi muito legal, porque quando eles rompiam a supermeta, eles não tinham prêmio em dinheiro. A meta, sim, tinha prêmio em dinheiro, mas eles já tinham, assim, era uma experiência, né? Era alguma coisa que a equipe ia viver. Então, eles já escolhiam, assim, né? Correr de kart no Beto Carreiro, saltar de paraquedas, o cara, né? Ele Sim. se mobilizava para aquilo. Aí o empresário falou, cara, a gente precisa mexer nisso aqui. Mas por quê? Ele falou, não, está muito fácil de atingir. Eu falei, peraí, vem cá, abre lá sua planilha. Pega aí 2019. Pô, a gente foi ver, o cara estava 60% acima. Então não é que era fácil, é que É, toda a dinâmica e o trabalho tinha levado para aquilo. Aparentemente estava fácil, mas é o que você falou. Já era inadmissível bater menos do que aquilo. Isso é é. sensacional, porque isso faz parte do dia a dia do cara. Ele passa a viver aquilo. O Vira cara já não hábito. tinha mais experiência para proporcionar ali proximamente É legal, né? É para ele muito ali. bacana. E o entusiasmo deles nisso muito legal. Mas legal, Deco, obrigado aí pela, né, pelo nosso papo aqui.
Explicando para a galera, então, isso aí é o Desafio Empreendedor, nós vamos estar implantando aqui, vai ser veio para ficar no Rio Grande do Sul, então nós vamos estar trabalhando juntos esse ano, eu e o Deco aqui, em algumas turmas, e quem tiver interesse aí, entre em contato, enfim, nos canais ali para saber mais. Vai ser bom estar junto no Rio Grande do Sul. Isso aí tu já está acostumado aqui, né, cara? Tu já passou um frio Já passei até frio, hein? 0 graus, Dom Pedrito lá. Isso aí. Tu já está vacinado aqui, né, no negócio. Muito bom. Então tá, valeu, grande abraço, cara. Até a próxima. Um abraço.